Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1. Estamos aí também dando seguimento à nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo aos Romanos e hoje meditando mais um pouco da Palavra de Deus. Então não saiam daí que o nosso programa está imperdível. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem, graças a Deus. E você que nos ouve, você pode participar do nosso programa enviando a sua mensagem no WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, mande a sua participação. Nós queremos muito te conhecer, saber de onde você nos ouve, de onde você nos acompanha. Você que me acompanha também pelo YouTube, no canal Miqueias Alves, você pode aí deixar os seus comentários e nós estaremos também observando. Sem perda de tempo, então vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida nós iremos meditar sobre Jesus, o Deus humilhado e o Deus exaltado. Então não saiam daí. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E, atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, então, vamos meditar agora na Palavra de Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, você que me acompanha, no texto da carta do apóstolo Paulo
aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. Nós falaremos hoje sobre Jesus, o Deus humilhado e o Deus exaltado. Diz assim o texto: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, sem dúvida alguma, é esse personagem da história da humanidade mais importante. É esse personagem que dividiu o tempo entre o antes e o depois. E o que é interessante é que quando você vai pensar em outras religiões e até mesmo seus fundadores, precursores, é possível a subsistência de tais religiões sem a centralidade do seu principal profeta ou do seu principal líder espiritual. O cristianismo, entretanto, não tem como. Não existe cristianismo sem Cristo. E não apenas isso, não existe cristianismo sem um entendimento que Cristo vive e está sentado à destra de Deus Pai. Se você perguntar a cada cristão o porquê ele é cristão, e ele vai te dizer: eu sou cristão porque Cristo vive. A morte de Jesus Cristo é um marco para o cristianismo, mas o que faz de nós cristãos é o fato que Cristo venceu a morte, está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Não faria qualquer sentido nós servirmos um Cristo vencido. Não, nós servimos a um Cristo vitorioso. A um Cristo que a si mesmo se entregou para morrer por nós. Pilatos achava que ele tinha superpoderes como governador da Judéia. Olha, fala aí alguma coisa para mim que eu vou poupar a sua vida. E aí Jesus declara de maneira retumbante as palavras dizendo que não era eles que estavam matando ele ou queriam matá-lo, era ele que estava se entregando à morte. Afinal de contas, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o autor da vida. Não tem como matarem a Jesus sem que ele a si mesmo se entregue. E no Antigo Testamento nós observamos, nós percebemos Jesus sendo declarado de diversas maneiras, como nós temos aqui falado dentro dessa série. Quando você vai lá para o Antigo Testamento e começa a pensar em Jesus, você tem Jesus representado como a semente da mulher. Você tem Jesus como o Cordeiro Pascal. Você tem Jesus como o tabernáculo, como o templo. Você tem Jesus representado nas principais festas judaicas. Você vê Jesus na nuvem que amenizava o calor do deserto. Você vê Jesus na coluna de fogo para amenizar o frio de baixas temperaturas do deserto. Você vê Jesus como o maná
com uma água que brotou da rocha. O próprio Jesus disse que ele era o pão da vida, que ele era o bom pastor, que ele era a luz do mundo, que ele era a ressurreição e a vida, que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ele era a videira verdadeira, que ele era o Senhor e Mestre. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus. E aí quando você chega aqui, Romanos capítulo 1, verso 3 e 4, o apóstolo Paulo, que havia sido separado para o Evangelho de Deus, o qual havia sido prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras, começa a nos apresentar de maneira propriamente dita a Jesus. A Jesus Cristo. Jesus é o nome humano, Cristo é o título divino. Jesus significa, que vem da mesma raiz da palavra Josué, Yeshua. O Senhor é salvação. E Messias é o ungido, que faz referência a ele como rei, profeta e sacerdote. Ele é o ungido de Deus, ele é aquele esperado desde antes da fundação do mundo. E o apóstolo começa a nos descrever, a falar de Cristo. E ele nos apresenta dois importantes assuntos, duas importantes considerações aqui à luz desses dois versículos. Número 1, a natureza humana e humilhada de Jesus. Número 2, a natureza divina e exaltada de Jesus. E aí alguns comentaristas argumentam que esses dois versículos são hinos. Ou parte de algum credo primitivo acerca de Jesus e anterior a Paulo. Isso por conta do paralelismo, a questão poética do texto no grego. Por exemplo, algumas palavras se repetem, umas mostrando o aspecto da humanidade de Jesus e outras mostrando o aspecto da divindade de Jesus. Observe aí, que veio, que foi designado da semente de Davi, filho de Deus em poder, segundo a carne, segundo o Espírito de santidade, da ressurreição dos mortos, sempre esse paralelo, mostrando a divindade, mostrando a humanidade, mostrando a humanidade, mostrando a divindade, para falar do mesmo personagem, Jesus. E essas declarações a respeito de Jesus, então, apresentam a sua humanidade e humilhação e a sua divindade e a sua exaltação. Então a primeira verdade do texto que nós precisamos destacar é a natureza humana e humilhada de Jesus. O texto diz, verso 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Jesus é apresentado como o Filho de Deus em sua natureza humana. E é apresentado como Filho de Deus em sua natureza divina. Porque aqui o foco não é necessariamente a questão da divindade, ou do aspecto da humanidade, ou a questão da filiação, mas o fato dele ser apresentado como o humilhado e o exaltado. Ele é o Filho de Deus que se humilhou e ele é o Filho de Deus que foi exaltado soberanamente. Porque na verdade, Jesus ele é o quê? Ele é Filho de Deus antes da sua encarnação, e ele continua sendo Filho de Deus
após a sua exaltação. A questão não é a filiação, mas é o fato de que ele passa por esses 2 momentos. Ou 3 momentos, como você queira pensar, porque ele despe-se da sua glória. Ele se faz homem. Ele se humilha. Ele veste essa pele humana. Essa estrutura frágil. Mas ele vence. E ele é exaltado. E é colocado à direita de Deus Pai novamente, reinando para todo sempre. Então aqui nós percebemos esse aspecto da humilhação e da exaltação de Jesus. A expressão meu filho ou filho e Deus referindo-se como Pai são repetidas 124 vezes no Novo Testamento. 124 vezes no Novo Testamento. E Jesus, ele é o quê? Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele diz, ele estava no princípio com Deus. O apóstolo João declara isso, ele estava no princípio com Deus. Ele é antes de todas as coisas. Jesus é sobre todos. Deus bendito eternamente, amém. Romanos capítulo 9, verso 5. Ele é o nosso grande Deus e Salvador. Tito 2:13. Nele está concentrada toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9, Filipenses 2:6. Nós temos Jesus como o nosso Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus se encarnou. O Filho de Deus se encarnou. E alguém vai dizer que a encarnação, trocando em miúdos, para nós entendermos, porque fica difícil nós entendermos o que significa, afinal de contas, a encarnação de Jesus. Porque esse é um momento de maior humilhação de Deus. É o Deus humilhado. Imagine Deus em seu esplendor, em sua glória. Os anjos cantam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os anciões tiram as coroas, lançam aos seus pés. Tudo está sob o seu controle. Afinal de contas, todas as coisas existem por causa dele, por ele, para ele. Ele é a razão de tudo. Toda a terra está cheia da sua glória. Você não tem como olhar para nada na criação e não contemplar a glória de Deus. Agora imagine o Deus criador dos céus e da terra, o soberano, o eterno, despindo-se da sua glória, esvaziando-se de si mesmo, porque só ele pode ter esse poder de esvaziar a si mesmo. Por quê? Porque ele é Deus. Ele se despe da sua glória e ele vem se fazer homem. E alguém, para explicar isso, diz que imagine um homem como eu e você sendo encarnado em um verme, ou eu e você sendo materializado numa barata, num inseto. É mais ou menos isso que significa Deus se despir da sua glória e se fazer homem. Isso mostra um Deus humilhado. E um Deus humilhado para o quê? Trazer novamente um relacionamento entre Deus e o homem. E aí ele entra na história. Jesus, ele é o descendente real tanto da genealogia de Mateus, que se refere a José, e tanto da genealogia de Lucas, que se refere a Maria, rei dos reis, da descendência de Davi, porque foi prometido lá em 1 Samuel, capítulo 7, que viria um da descendência de Davi, Jesus, tanto da descendência de José, como da descendência de Maria,
é descendente de Davi. Ele é plenamente homem. Ele se fez homem porque ele se fez homem, porque não tem como haver remissão de pecados sem derramamento de sangue. Jesus precisava ser encarnado, passar pelo que passou, para que o seu sacrifício fosse verídico, real. Jesus não era um fantasma como alguns acreditavam. Jesus era 100% homem. A humanidade de Jesus era e é de suma importância para a fé cristã. Jesus, ele é o segundo Adão. Ele veio desfazer aquilo que o primeiro Adão fez. Por isso ele precisava ser o quê? 100% homem. Ele se materializou, o Messias prometido se materializou. Para que o seu reino fosse implantado na terra e nunca mais tivesse fim. Os planos de Deus se cumpriram de maneira inequívoca. Certo autor ainda diz assim: toda a biografia romana foi predestinada para manter o passo com a química física de uma jovem judia desconhecida naqueles tempos distantes do Império Romano do século I. No que diz respeito à expiação, a morrer na cruz, como nosso sumo sacerdote, Jesus conseguiu e assegurou realmente que realmente para nós a salvação de cada uma de suas ovelhas, de cada um daqueles do mundo que o Pai lhe havia dado e de todos aqueles sobre quem ele havia colocado o seu amor de eleição desde antes da fundação do mundo. Ele tinha de assegurar cada passo desse processo, cada meio microscópio, por mais complicado que fosse, para garantir o resultado final pretendido. Nada poderia ser deixado ao acaso, não poderia haver nenhum acaso no cosmos criado, de modo que nenhuma de suas promessas pudessem falhar. Tudo foi feito para o cumprimento da vontade de Deus. Jesus entrou na história para que o tempo fosse dividido entre o antes e depois. Jesus entrou na história para que houvesse salvação e remissão de pecados. Jesus, ele passou a existir porque a sua graça nos basta. Esse é o Deus humilhado. Esse é o Deus que se fez homem para nos dar salvação. Segundo, ou a segunda verdade que nós precisamos destacar do texto é a natureza divina e exaltada de Jesus. Porque se a encarnação de Jesus representa ou apresenta-nos o Deus humilhado, a sua natureza divina e a sua ressurreição apresenta-nos o Deus exaltado. Olha o verso 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. A ressurreição declarou que Jesus Cristo era o Filho de Deus em poder. A morte não podia deter o Filho de Deus. Afinal, a morte foi tragada na vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus se despiu de toda a sua glória, do seu poder, da sua majestade, para ser o Cordeiro vivo entregue pelos nossos pecados. Antes de ressuscitar, ele era o Filho de Deus em carne, símbolo de fraqueza e humildade. Todavia a morte foi vencida pela vitória. E aí você tem aquele texto que eu quero concluir a minha fala com ele, de Filipenses, capítulo 2, e versículo 5, que diz: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito é o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Não é um Deus vencido, é um Deus vencedor, que venceu a morte, que nos dá garantia de salvação, que nos dá garantia de vida eterna, que nos dá garantia de um novo céu, de uma nova terra, de que se hoje você entregar sua vida para Ele, você estará com Ele no paraíso. Bendito é o nome do Senhor. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus. Que nós possamos entender essa palavra e aplicá-la ao nosso coração, para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e amanhã nós estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva, se Deus assim nos permitir.